Olá, você ligado na TV Rio Doce, está no ar o Cuidando de Você, saúde, bem-estar e qualidade de vida, segunda a sexta, 18h30 e reprise, segunda, terça e quarta, logo após o programa Júlia Velar, ao 12h10. E aqui a gente sempre traz assuntos importantes que são inerentes à nossa saúde, ao nosso cuidado, e você que sempre nos dá um retorno, né, na rua, você que conta do supermercado com a gente, você que conta com os nossos colegas aqui de trabalho, fala, olha, assisti o programa lá com um profissional de tal especialidade, me ajudou bastante, me ajudou a prevenir, me ajudou a cuidar, me ajudou a perceber, ajudou alguém que eu conheço. Isso é muito interessante. E você, além da TV, pode também nos acompanhar pelas nossas mídias digitais, né? Estamos no YouTube, estamos no Facebook, no Instagram. E eu peço que você compartilhe os links, porque em termos de compartilhar tanta coisa, né? Compartilhe coisa boa. E Cuidando de Você tem esse objetivo, compartilhar o que é útil, cuidado, informação. Você pode transformar isso em prevenção de vários problemas, como o tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vamos falar sobre dor. Aí você vai falar, quem nunca tem dor? Quem nunca convive com dor? Quero saber quem agora, neste momento, está acompanhando que não está com nenhuma dor. Se não está, ótimo. Eu estou com uma dor aqui no meu joelho. Mas hoje vamos falar de uma coisa muito mais além, que escala muito, que são as dores crônicas ou dor crônica. E vamos olhar hoje nesse aspecto sobre a face, sobre o prisma da fisioterapia. Nosso convidado que está aqui hoje é um experiente, bastante conhecido aqui em nossa micro-região, macro-região, leste de Minas, Leonardo Neri. Leonardo, muito obrigado por retornar ao nosso programa. Eu que agradeço, Márcio. Pois é, nós já falamos aqui sobre dor crônica, mas no aspecto e na ótica da reumatologia, né? E aprendemos muito sobre essa questão, mas a questão reumatológica, né? Quando você propôs para mim falar sobre dor crônica, cuidados e tratamentos, protocolos em relação à dor crônica, eu me interessei bastante de saber como que a fisioterapia atua e ajuda a esses pacientes que sofrem de dor crônica. Mas antes de falar especificamente sobre isso, gostaria que você definisse para a gente o que é dor crônica. Vamos lá então, Márcio. De uma forma bem didática para o pessoal aí de casa entender, a dor crônica é aquela dor que fica permanente durante 3 a 6 meses, né, sem cessar. Então aí chama de dor crônica. E estamos conversando com o Márcio aqui antes da gente entrar, falando sobre os aspectos que envolvem essa dor crônica, né, que são aspectos físicos, mas também aspectos psicológicos e aspectos emocionais, tá? Então, por isso, quando se fala de tratamento da dor crônica, tem que ser ter um cuidado multidisciplinar. Então, eu vou falar aqui hoje do cuidado que o fisioterapeuta pode ter com o paciente com dor crônica, que é fundamental, né? Todos juntos vão fazer o tratamento de suas áreas para que a pessoa consiga voltar à sua atividade de vida normal, Márcio. E aí, vamos lá. Na parte da fisioterapia, o mais importante é a gente promover de novo o movimento para a pessoa. Porque qual que é a tendência que a gente tem no nosso corpo e até culturalmente, né? Isso vem sendo mudado, mas ainda está muito intrínseco na cabeça das pessoas. Você está com dor, você faz repouso. Você está com dor, você vai mancar, poupando aquela perna que está doendo, por exemplo, né? Você está com dor no braço, você não vai movimentar aquele braço, né? Então isso a gente já tem como uma realidade que é errado fazê-lo, né? Porém, precisa de ser feito com orientação correta. Aí entra o fisioterapeuta, né, no tratamento. Para quê? Para trazer o movimento novamente para a pessoa, de maneira a não lesar as estruturas que estão sendo envolvidas naquele movimento, tá? Então, por exemplo, você está com a dor no ombro. É para começar a fazer exercício sem orientação? Não. É melhor não fazê-lo. Por quê? Se você tem algum tipo de disfunção biomecânica, por exemplo, né, seu ombro, como a gente estava dando, vamos continuar no exemplo do ombro. Se o ombro está mais anterior do que devia, ao forçar as estruturas, os tendões, eles vão se machucar ainda mais. Então, você pode estar tendo um falso benefício, né? Porque quando você alonga, por exemplo, ou vai fazer um exercício, o próprio estímulo dessas atividades dá um alívio, mas ele é momentâneo.
Então, quando a gente pensa a médio prazo e a longo prazo, você está deteriorando aquela articulação, deteriorando aqueles tendões, né? Então, há necessidade de se avaliar corretamente para que seja feito, por exemplo, o alinhamento biomecânico ou orientação correta de como o exercício deve ser feito para que tenha só benefícios, para que você não piore o quadro na médio e longo prazo, tá? Então, isso é que é fundamental. Quando se fala de dor crônica, né, e nós relatamos aqui há vários tipos de dor, pode classificar como dor crônica, já foi dito aqui, né, que dura aí mais de 3, 6 meses, e tem vários tipos de intensidade, né, são dores que chegam a limites extremos, né, dor lancinante, insuportável pelo ser humano, que necessita de intervenções urgentes, emergentes, e pessoas que convivem com essas dores, né, e vários tipos de causas e denominações, né? Na questão articular, na questão óssea, né? Podemos citar alguns tipos de dor crônica que a pessoa pode adquirir? Olha, vamos lá. Quando a gente trata, eu tenho um nicho muito grande no tratamento de coluna. Então você tem, vamos falar, uma pessoa que tem dor crônica lombar, por exemplo, ela vai ter dor ao movimento e em repouso, tá? Porém, às vezes a gente vai tratar essa pessoa. Estamos tratando, você pega, faz os testes na avaliação e os testes dão ok. Quer dizer, a pessoa não tem mais aquele problema, porém ela continua tendo dor. Então, todo paciente, quando eu falo todo, eu estou generalizando, mas os pacientes com dor crônica, eles vão ter uma sensação de dor diferente do que é a real fisicamente, tá? Então, é como se tivesse desencapado o fio, tá? De comunicação entre o local que tem a lesão e a partezinha lá no cérebro que é responsável por recebê-la e cuidá-la, tá? Então, às vezes uma dor que para uma pessoa que está tendo uma dor aguda, ela tem ela é 2, grau 2 de 1 a 10, a pessoa que tem dor crônica, o mesmo estímulo vai dar dor 10, né? É quase que incapacitante para a pessoa. Então, existe essa falta do corpo de mensurar o real tamanho da dor. Mas isso é um problema da cabeça da pessoa? Não, isso é muito importante a gente falar. Porque, como eu estava dizendo aqui para o Márcio antes, existe um problema na dor crônica que é o quê? O paciente que tem a dor crônica, ele acaba sendo estigmatizado pela sociedade. Então, as pessoas não acreditam que ela tem aquela dor toda, né? E como eu costumo dizer para meus clientes, a dor é só a pessoa que está sentindo que pode falar aqui. E a dor do outro é sempre menor que a minha, sempre menor do que a sua, exato. Então, acaba passando por uma pessoa que está assim, não, ela está fazendo se passando aqui de vítima, mas não é isso, gente. Então, é importante colocar isso aqui em voga para que essa pessoa seja acolhida, né? Para que ela consiga fazer esse tratamento. Às vezes ela se afasta das pessoas porque está com muita dor, e ao se afastar das pessoas, já está sem mobilidade, já está sentindo dor, aí já começa a ter problemas psicológicos, aí começa a ter uma tristeza profunda, e isso vai virando um ciclo, né, negativo, onde é difícil dela sair sozinha. Então, é importante a gente acolher essa pessoa, mas ao mesmo tempo estimulá-la a procurar profissionais capacitados, né, contando, fala, pai, fulano fez o tratamento e está muito bem agora, diminuiu muito as dores dele. Então isso é fundamental, porque se a gente fica só julgando, né, aquela pessoa, dificilmente ela vai sair daquela condição, né? Leonardo, tem muitas pessoas nos assistindo agora e estão concordando com você e tendo mais atenção agora à nossa pauta, né, porque eu convivo com dores, né, e limitações, né, e consequências emocionais dessas limitações e dessas dores também, tanto pelo julgamento quanto pelo próprio medo de se mostrar fraco, muitas das vezes, né, e também por questões trabalhistas, né, porque a gente sabe que a dor crônica, né, diversos tipos de dores, uma enxaqueca é uma dor crônica, né, fibromialgia causa dor crônica e diversas outras, né, que causam muito afastamento de trabalho, o que gera uma pressão muito grande
no aspecto econômico, no aspecto social, e por isso as especialidades médicas estão evoluindo, estão buscando, né, aprender mais, e também a legislação tem mudado para que Sim, as pessoas possam ter essa ajuda, não é? é verdade. Teve uma mudança, uma alteração agora na legislação que está ali para proteger o trabalhador, né? A gente tem que deixar isso bem claro, que ela fala que a empresa também tem que ter um cuidado sobre o aspecto psicológico do seu empregado, né? Então, é importante para você que tem uma pessoa que trabalha para você, que tem esse tipo de dor crônica, é, fazer com que ela procure ajuda. Porque quanto antes ela fizer essa procura de ajuda, mais rapidamente ela vai voltar para as suas atividades de vida normal. Isso acontece muito. Eu trabalho, vamos falar com você, que pelo menos 80% das pessoas que me procuram têm dor crônica. Tem pacientes que procuram e têm dor há 30 anos. Aí você fica, gente, mas 30 anos você está sentindo dor? Mas não consegue uma resposta. Exatamente por quê? Porque não é feito o tratamento da maneira multidisciplinar como a gente hoje sabe que é necessário. Então, às vezes, fica só na medicação. Ô, gente, o remédio, ele tem o seu benefício, certo? Só que ele tem um limite de atuação, né? Ele não é para ser tomado o tempo inteiro, até porque tem efeitos colaterais. Então, assim, o remédio, ele está ali para poder ajudar você a resolver o problema que muito provavelmente seja de mobilidade, né? E aí, junto com esse problema de mobilidade que você vai conseguir resolver, você vai consultar com um psicólogo ou você vai no psiquiatra para que aquela condição de dor que te atrapalha emocionalmente, atrapalha o seu psicológico, que ela também seja tratada através do psicólogo e do psiquiatra. Falo um e outro porque às vezes precisa só da psicoterapia, mas às vezes precisa de uma medicação também, né? E uma coisa importante para a gente poder falar, que eu falei lá no comecinho, eu vou explicar um pouquinho melhor agora, é quando faz uma alteração bioquímica no seu cérebro, né? Desencapou o fio ali. Então, as informações de dor, elas estão sendo enviadas para o seu cérebro maiores do que deviam. E aí, às vezes, é necessário ter uma atenção medicamentosa com isso também, tá? Então, por isso que é importante. Você está com dor há muito tempo e continua só tomando a medicação e passou o efeito do remédio, não melhorou? Considera procurar um outro profissional, né? Não é para largar um profissional, gente, porque são vários que têm que ter cuidado com você, né? Então, manter a medicação do médico, vai no fisioterapeuta. Do fisioterapeuta, se tiver a necessidade, procurar o psicólogo. Se o psicólogo não for o suficiente, precisar de uma medicação, procura o psiquiatra, né? Então, levar em consideração tudo isso que a gente está falando, porque é uma coisa que ela se mantiver por muito tempo, quanto mais tempo se manter com dor crônica, mais tempo demora para a gente voltar com que o corpo funcione normalmente. E lembrando que tem legislação, né, já antiga e nova, né, que lhe garante, né, esse tipo de respaldo por parte da empresa. A empresa tem por obrigação legal de te amparar, te encaminhar para esse tratamento, que agora mais disciplinas foram agregadas, né, nesse acompanhamento, e para a própria empresa, uma forma dela ter menos afastamento, menos prejuízo, né? Então isso tem que ser buscado e apresente isso, né, ao chefe do seu setor, apresente isso nas consultas, apresente isso à sua família. Não esconda. Ninguém deve se acostumar e aceitar uma dor, né, porque senão você vai viver uma qualidade de vida difícil. São dores que persistem durante um longo período. Logicamente que dor, quase todo dia alguém tem um tipo de dor, não é? Mas você sabe, como estamos falando aqui de dor crônica, você já se identificou com isso, né? Dores que persistem aí acima de 3 meses, 6 meses. Tem pessoas que convivem quantos anos? Eu mesmo convivo com a dor há 21 anos, desde que lesionei o joelho em 2005. Às vezes ela vem com mais força, às vezes vem menos aguda, às vezes está tolerável, mas é o que eu disse no final do primeiro bloco. Não devemos nos conformar com a dor. Por isso, estamos tratando do tema aqui, dor crônica, na ótica da fisioterapia. Nosso convidado de hoje, fisioterapeuta Leonardo Neri, né, que também, né, está bem atualizado nessa questão dessa preocupação da sociedade, do poder público em relação ao combate, a ajudar as pessoas que convivem com dores crônicas, né? E a gente falou no bloco passado sobre alguns tipos de dor que
as pessoas não veem, não sentem, são dores invisíveis para o outro. Para mim, eu sinto muito, mas o outro não vê. Se eu quebrar o dedo aqui agora, né, se eu tiver uma pancada na cabeça, se tiver um sangramento, um acidente, todo mundo vai ver que eu estou sentindo dor. Né? Mas se eu conviver com a dor de uma fibromialgia, por exemplo, e falar com a pessoa que a minha dor é terrível, uma enxaqueca, né? Alguns tipos de enxaqueca são dores terríveis, né? Uma lesão no joelho, né? Há muito tempo, né? E a pessoa não acredita, às vezes o patrão não acredita, às vezes até o profissional médico que eu vou procurar, dependendo da especialidade, não acredita. Mas hoje há um olhar diferente em relação ao relato das pessoas. Focando na fisioterapia, por exemplo, no que a fisioterapia está debruçado ali, uma dor, por exemplo, de uma hernia de disco, que dói, a gente sabe que dói. Né? Ela pode ser classificada como dor crônica? Pode ser classificada assim como dor crônica. E aí, onde que a gente entra, tem alguns aspectos que tem que ser levantados aqui, que são como se fosse um plano de tratamento onde você tem alguns objetivos. O primeiro dele é fazer com que o corpo movimente-se normalmente. Se tiver alguma alteração, inclinação, rotação vertebral, isso tem que ser corrigido. Então, eles chamam de alinhar o corpo, né? Depois disso, a gente vai estabelecer, avaliando o paciente, quais musculaturas têm lesões, né? Ou por fraqueza, ou por estarem trabalhando, a gente fala que está esgarçada, então está trabalhando alongada demais, ou que estão trabalhando curtas demais. E a gente equilibra a musculatura dessa pessoa. Equilibrada a musculatura, a força muscular, daí nós passamos para uma terceira etapa, que é o restabelecimento do movimento normal. Então, porque a dor e o movimento estão atreladas. Totalmente atrelados. Uma vinculada à outra. Totalmente atrelados e vinculados. A dor, o movimento pode causar a dor e a dor impede a pessoa de fazer o movimento. Verdade. Então, eles estão muito ligados. E a gente precisa, às vezes é tão difícil de tratar esse paciente porque ele tem medo do movimento, porque o movimento trazia a dor para ele, então ele já tem aquela memória. Então, às vezes, o paciente que tem dor crônica, a gente tem que trabalhar muito com a conversa que a gente chama isso de educação em dor, tá? Então, a gente vai chegar e vai conversar, dar exemplos, aí vem devagarinho, mostra a pessoa como fazer, aí ele na sua frente ela faz, aí chega em casa ela não faz, porque ela tem medo de fazer sozinha. Então, a gente tem que trabalhar dessa maneira com a fisioterapia para restaurar o movimento, reabilitar essa pessoa, como se ela fosse aprender de novo a se movimentar. Como uma criança que está aprendendo a andar, às vezes eu me pego ensinando os meus pacientes a andar da maneira correta de novo. Porque já é tanto tempo que ele vem com dor e vem mudando o jeito que faz os movimentos, que acaba aquilo ali ficando como sendo o correto. Fica automático, né, gente? Ninguém pensa para andar, ninguém pensa para poder fazer as coisas do seu dia a dia. Você vai fazendo automaticamente. Quando você está com dor, você muda esses padrões. Esses padrões viram os padrões reais ali do seu corpo. A gente tem que voltar isso depois de novo. Aí, na hora que vai voltar, o paciente tem aquela memória de, fazer esse movimento doía, então não vai fazer. Então, tem que ter ser um trabalho bem meticuloso, com paciência, sempre respeitando, isso é fundamental, Márcio, você tem que sempre respeitar o tempo de cada paciente de fazer as suas conquistas, né? A gente tem que dar para ele, trazer para ele a informação, para que ele seja consciente, né, do problema que tem. A partir dessa consciência, ele vai conseguir, numa velocidade mais alta ou mais devagarinho, chegar no que ele precisa, mas vai chegar. Aí a gente faz esse trabalho com muita calma, com muita paciência, com muito cuidado, para que o paciente não se traumatize de novo na hora de fazer o movimento. Porque a gente quer isso, que ele volte a fazer o movimento da maneira correta e naturalmente. Sempre brinco com o meu paciente, para sair do consultório não pode sair mancando. Então tem que reaprender a andar do jeito correto novamente. Né? Porque a gente sabe que, como foi dito, né, com o tempo, quando não há uma intervenção imediata, quando surge a dor, né, o corpo vai se adaptando. E o cérebro também, ele vai tentando nos poupar de sentir a dor. Então, caminha de forma diferente, movimenta-se de forma diferente ou não se movimenta, né, aí causa prejuízos diversos, não só a própria saúde, a reabilitação, a recuperação e as atividades do dia a dia. A pessoa deixa de subir uma escada, a
pessoa deixa de trabalhar em certo tipo de trabalho que ela trabalhava, olha o tanto de prejuízo que isso pode causar. Então, como ele disse, né, trabalhar, ter paciência, voltar, né, de forma mecânica ou biomecânica o movimento para diminuir a dor e devolver o movimento, e o cérebro também na questão mental, ele aprender que agora ele pode sim praticar aquele movimento que a dor não vem. Então, aí essa importância também do trabalho, né, em conjunto de vários especialistas, né? Agora, falando na prática, pacientes com dores crônicas que chegam ao seu consultório, faz essa avaliação que você diz, você faz toda essa busca, né, para saber o que você tem que intervir e quais as ferramentas, quais os tipos de procedimentos que você utiliza para poder tratar essa dor crônica. Então, a fisioterapia, a gente tem a felicidade de ter uma caixa de ferramentas muito vasta. O nosso leque de possibilidades de tratamento ele é muito grande. E ele tem que ser adequado a cada paciente, né? Não é todo paciente chega lá que eu trato da mesma maneira, né? Então, hoje em dia, eu sou também quiroprata, então a gente usa muito a quiropraxia. Mas vai chegar um paciente lá que ele tem receio. Ah, não, eu não quero que você mexa em mim, não, vai salar meu pescoço, eu não quero. Pronto, então a gente tem outras possibilidades. Outras técnicas manuais diversas, né, que podem ser usadas. Também nós temos ferramentas que a gente chama das eletroterapias, né? Então a gente pega aí laser, ultrassom, as correntes elétricas, né, em geral. Então a gente tem também esse nicho. Outras ferramentas que a gente usa muito, o fisioterapeuta ele pode ser, ele se especializa também em acupuntura, é o meu caso, então a gente usa as agulhas, onde a gente tem possibilidades tanto de tratar a pessoa sistemicamente como localmente, e às vezes não preciso de atingir o local da dor, eu posso tratar ele, que a gente chama de um tratamento de agulhamento distal, por exemplo. Então a pessoa está com um problema no ombro, eu trato ela lá pelo tornozelo, eu trato ela pela mão, eu não chego perto da dor. E às vezes para um paciente que tem dor crônica, isso é muito bom. Só de eu não pegar ali na região que ele já tem dor, que já está ali há muito tempo, então eu consigo voltar o movimento dessa pessoa, né, sem às vezes precisar de pegar naquela estrutura que está muito machucada. Né? Não vou pegar no ombro dele, não vou mexer na coluna dele, eu vou tratar ele longe da região de dor, mas eu vou conseguir tratar. Então temos técnicas assim também. Tá? Temos outras técnicas quando a pessoa, por exemplo, tem uma dor crônica em tornozelo. A gente tem bandagens funcionais, que a gente vê tanto em atletas aí, é usado também na reabilitação, onde você consegue fazer a estabilização das articulações sem que ela perca movimento. Então, dando mais estabilidade para a pessoa, mais confiança para andar. E aí, a pessoa que já não conseguia andar direito, eu já coloco ela para andar, Márcio. Então, olha que bom que isso é para a pessoa que vai ter dor. Ela já começa a ter esperança. Fala, olha, eu tenho aqui, eu estou enxergando agora uma luz no fim do túnel. E a resposta ao tratamento melhora, né? Melhora demais, porque quando a gente traz essa esperança para o paciente, ele volta a ter confiança de que pode melhorar. Né? Então, não é muito incomum a gente, depois do atendimento, a pessoa conseguir fazer o movimento e cair no choro. Sim. Sabe? É até emocionante dentro do consultório, a gente fica ali bem consternado, contente com aquilo, porque ele extravasou uma emoção, porque a pessoa, às vezes, ela acha que nunca mais vai fazer nada na vida. Ah, não vai conseguir brincar com o neto, não vai conseguir fazer uma caminhada, nenhum tipo de exercício. Né? Qual que é meu fim da minha vida? Ou daqui para frente minha vida vai ser só isso? Vai ser só medicação que não resolve e sem se movimentar mais, sem ir numa resenha de família, sem participar de nada. Né? Então, quando a gente consegue devolver para a pessoa, né, a esperança de que o movimento sem dor pode acontecer, isso é muito bacana. E a entrada da fisioterapia no combate à dor crônica, ela soma, né, de forma tão interessante, né, porque quando se pensa em aliviar dores, né, e a pessoa quer rapidamente, né, tem uma medicação aí que pode curar essa dor minha, né, tem cirurgia, faz a cirurgia logo, né? Então, assim, a fisioterapia, né, ela não te aplica, não te dá um remédio para você tomar, né? Não te opera, não te caminha para a cirurgia. O objetivo é justamente o contrário, evitar que chegue a esse ponto. Exato. Daí a importância dela para poder, né, combater essa dor, que
dissemos aqui, só quem sente que sabe o quanto ela impacta na vida, né? E a pessoa que procura, ela tem que entender todo o protocolo que é feito, que não é da noite para o dia. Exatamente. Né? Mas ela tem retorno, tem recurso, e você já citou aí, né, que os resultados são colhidos e você vislumbra dia a dia. Né? Exatamente. Eu acho que o fundamental é isso. Confie no fisioterapeuta que está te atendendo. Né? Ele tem capacidade de avaliar e traçar o plano de tratamento ideal para você. Né? Às vezes não vai fazer sentido no começo, mas é porque o começo de cada um ele é diferente, né? E o que está sendo feito é individualizado. Né? Então, o começo ele pode ser moroso, pode ser dolorido até às vezes, mas são obstáculos que a gente tem que passar para conquistar o movimento. Então, às vezes, não tem jeito de fugir disso. Às vezes, para poder fazer com que o movimento aconteça de maneira natural e de maneira normal, a pessoa vai ter que passar por algum processo doloroso. É porque precisa fortalecer uma musculatura. Né? Veio agora à minha cabeça, a gente está no momento de Copa do Mundo agora, né? Sim. Quem não lembra de nenhum vídeo do Ronaldo na sua recuperação, com aquela cara de dor, às vezes até chorando, né? E ele passou por aquele processo. Era necessário. Se não tivesse tido aquele processo, ele não teria conseguido fazer o que fez e ter trazido aí o pentacampeonato para a gente, né? Então, e eles, no ramo da fisioterapia, é muito comum a gente trazer o Ronaldo como um exemplo de superação de dor, né? E por mais que ele tenha todos os artefatos do mundo que ele quisesse, todos os artifícios, por mais que custassem milhões e milhões, ele precisou de passar por dor. Né? Então, assim, tenha paciência com o fisioterapeuta. Quem tem dor crônica precisa levar o protocolo em frente, tudo vai melhorar depois do tratamento. Né? Então, isso é bem importante ser dito. E por falar nisso, né, todos os jogadores brasileiros que se machucam lá fora, o Ronaldo, Neymar e outros mais, vêm aqui para o Brasil para se tratar com os fisioterapeutas aqui do Brasil. Exatamente. Né? Os nossos fisioterapeutas são os melhores do mundo. Né? Isso é verdade. A Copa do Mundo de fisioterapeuta, nós ganhamos. Todos campeões, toda edição. Leonardo Neri, Clínica Movir, nosso convidado de hoje. Você que pegou uma parte do programa e não assistiu, pode ir nas redes sociais que você acompanha, ou teremos, né, na reprise, esse programa de hoje, muito rico, né, dessa importância, da contribuição da fisioterapia no tratamento de dor crônica. Leonardo, muito obrigado para você. Eu que te agradeço, Márcio. Tá? E a você que acompanhou o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. Tá? Continue na programação da TV Rio Doce, muito rica, muito conteúdo, e até o nosso próximo programa.